Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo a Tânia, ela é uma psicóloga, já a conheço há muito tempo e eu resolvi trazê-la para falar de um tema assim, muito interessante, que é sobre narcisismo. Aí você vai conhecer um pouquinho sobre a vida dela, um pouquinho, e aí a gente passa para a parte profissional, para ela contar algumas coisas para a gente. Por favor, tudo bem, Tânia? Tudo Se bom. apresente, por favor. Estou muito contente de estar aqui, de rever a Eliane. Há muitos anos que a gente não se via. Foi muito interessante porque eu pensei nela e, assim, deu uns 2 dias ela me ligou, do nada. Falei, gente, que a gente devia Estás conectada, se né? conectada. Então, meu nome é Tânia Nowinski. Eu sou psicóloga formada pela PUC São Paulo há muitos anos, mais de 30 anos. Sempre trabalhei com psicologia em várias áreas diferentes. Trabalhei em hospital, trabalhei em instituição, trabalhei com o mundo corporativo. Hoje eu estou na clínica e a Eliane me conheceu quando eu fazia uma pós-graduação em psicologia perinatal, que é gravidez, parto e pós-parto. Eu fazia no Instituto Gerar com a Vera Iaconelli. E agora eu estou fazendo uma pós em psicologia de cuidados paliativos, que é de final de vida, de pessoas que estão com doenças terminais, enfrentando esses desafios da vida. E estou fazendo na instituição da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica paliativista que está bastante em evidência, muita gente ouve falar dela. Então, esse é um pouquinho da minha vida profissional. Nesse momento, eu sou viúva e tenho um filho de 21 anos. Então, Tânia, eu queria saber para a gente, né? Eu queria saber um pouquinho da sua infância. Como foi a sua infância? O que você lembra? Bom, a minha infância foi uma infância que foi marcada por muitas mudanças. Eu nasci e meu pai faleceu quando eu tinha 6 meses. Então já teve uma quebra abrupta aí na minha infância. Minha mãe casou de novo e eu tive um irmão, eu tenho um irmão que é uns 2 anos mais novo que eu. Aí a gente foi morar na França, porque meu padrasto estava fazendo uma pós-graduação e tinha uma bolsa. A gente morou 1 ano em Paris. Quando a gente voltou da França, minha mãe se separou desse segundo marido e logo casou com o terceiro marido que ela está até hoje. Então a família sempre tinha assim várias configurações. E esse marido que ela casou tinha uma filha do primeiro casamento. E depois meu padrasto também casou de novo e teve mais 2 filhos. Então era Era muito assim. Era muita bagunça. Nossa, eu me lembro na escola que eu tinha que desenhar que era a sua família. Como era a minha família. Vinha um daqui, outro dali para juntar. Naquela época, assim, o divórcio não era tão frequente como é hoje, então as pessoas ficavam bem confusas. Mas eu, me adaptei e fui em frente. Eu ia relativamente bem academicamente, tinha amigos, mas eu tinha um pouco essa sensação que eu era diferente, por conta que a minha da família, que a minha família era diferente, que assim, em 10 anos eu tive 3 configurações de famílias diferentes, né? De irmãos que agregam,
Então, era... E será que foi por isso que você foi para o lado da psicologia? Acho que sim. Acho que pode ser que eu... Para você poder se poder entender um pouco essa dinâmica que era... meia confusa. E que hoje a gente vive isso, Hoje né? sim, hoje é mais frequente. É mais frequente, né? Junta uma família com a outra, vem um filho de um, vem daí junta. Hoje é mais frequente. Mas na década de 70, assim, eu era meio... a Tânia, a família dela precisa desenhar, porque ninguém entendia como é que era. Pai de quem? Até hoje. Mas esse irmão é de que pai? Né? Então, mas eu fui criando essa resiliência, eu ia me adaptando, né? Eu mudei muito de escola, mudei de país, mudava de casa. Então, a minha infância mesmo foi marcada sempre por muita mudança. Um pouquinho de confusão. Essa era a minha lembrança. E é interessante porque quando eu fui mãe, a coisa que eu mais me preocupava com meu filho era da continuidade. Não é que eu não mudei, eu mudei de país. Né? Você morou fora? Eu morei fora, meu filho nasceu fora, mas assim, eu tentava sempre, para mim era muito importante que ele tivesse continuidade, né? Nas relações, nos amigos, nas escolas. Porque na sua era muito quebrada, muito né? quebrada. Quebrava muito. E claro, tem impactos, né? Não tem como. Eu era boa de circular, mesmo com todos esses problemas. Com essas mudanças. Mas eu lembro que quando meu filho era pequeno, eu prezava muito continuidade. Assim, para mudar de escola, eu pensava bastante. Quando eu me divorciei, ele já estava numa idade, né? Tá com quase 15 anos. Então, era uma idade que eu senti que dava para fazer. Que ele já tinha, né? Saiu da infância mesmo, né? Já estava mais na adolescência então, e eu vejo isso nele. Ele é uma pessoa que tem os relacionamentos dele, assim, ele cuida. Vamos passar para lá do profissional. Aí você fez psicologia e aí nós vamos falar hoje de narcisismo. Como que a gente identifica o narcisismo, Tânia? Então, né, qualquer diagnóstico é um estigma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque daí você fala, né? Porque a pessoa faz isso, então é. A pessoa faz aquilo, então é. E, às vezes, a gente pega um traço do comportamento e diagnostica a pessoa inteira. A gente tem que lembrar que todo mundo tem traços narcisistas. Graças a Deus, precisa. Né? Que é o narcisismo primário, que é importante para a gente se constituir enquanto indivíduo, também de proteção, né? A gente precisa se achar, né? Mas o que eu penso do narcisista é que todo mundo vem com traços. O narcisista, ele vem com esse traço do narcisismo mais intenso, mais acentuado, né? Ele já tem geneticamente, né? Hoje eles têm estudos que identificam no cérebro aspectos narcisistas, porque o narcisista, ele tem algumas características. Ele é pouco empático, né? Ele se compara ao psicopata? Não tem nada a ver. É um pouquinho. É um pouquinho. Puxa um pouquinho. Mas o psicopata
tem outros comportamentos, Tá. né? O narcisismo, ele tem pouca empatia, ele precisa, é aquela pessoa que está sempre causando, porque ele precisa ser o centro das atenções. Então, ele não regula muito as emoções. Quando ele vê que os holofotes não estão nele, ele começa a causar para a atenção, né? Então, se alguma coisa sai errado ali, ele já faz um drama, já é super impulsivo, agressivo, né? Ele precisa ter essa atenção para ele. Então, nesse sentido, a gente já vai diagnosticando algumas tendências, né? E ele manipula um pouco, porque ele precisa que você... Ele se alimenta da vítima, é isso? né? Então, e ele precisa que você fique admirando ele, que você fique conectado nele. Ele precisa desse ele precisa palco. da sua fragilidade para que ele se sinta, é isso? Isso. Então, ele vai criando situações em que você fique dependente, insegura, né? E sempre precisando dele. Então, ele cria esse... Emocionalmente, você está sempre, a vítima está sempre atrás. Uhum. Que aí fica dependente dessas coisas, desses comportamentos. Então, aí a gente tem uma criança que já nasce com um traço narcisista um pouco mais acentuado. E como você identifica uma criança assim? É aquela criança que precisa de muita atenção, que... chora pra tudo. E está sempre criando um pouco mais de conflito do que precisa, né? E ela usa um pouco. Eu acho que quem se relaciona com um narcisista sente, a relação vai ficando tóxica, sabe? É uma coisa que é muito visceral. Você assim. sempre precisa ficar se diminuindo para caber naquele mundinho ali. Exatamente. Então, assim, eu acho que às vezes até a identificação do narcisista vem pelas relações em volta dele. Porque ele vai... E aí, o narcisista, ele trata as pessoas de fora bem e as pessoas de dentro não. A maioria. Mas se a pessoa de fora fica de dentro, começa a sentir também. Né? Então, a pessoa de fora precisa sempre estar de fora. Para que ele trate bem. A de dentro que vem o problema. Porque o que acontece quando ele faz isso? Quando ele trata a pessoa de fora bem, ele mantém a pessoa de dentro insegura. Ele mantém ela meio manipulada. Ele faz isso meio como uma estratégia. Tipo uma chantagem, mais ou menos, emocional. Exatamente. Porque aí a pessoa fala, nossa, então eu fiz alguma coisa de errado, eu não sou boa o suficiente. Você fica sempre, a pessoa que fica com o narcisista, né, tanto mulher quanto homem, ela se diminui para caber naquele espaço, daquele mundinho, e você fica sempre aquele, né, você vai se diminuindo. E a nossa sociedade, de alguma forma, ela reforça algum desses traços, né? Porque a gente precisa muito assim do sucesso, a gente põe mais ênfase no sucesso individual do que o sucesso coletivo, né? Então, a gente vai reforçando, de algumas formas, a gente reforça esses traços na pessoa que já nasce com um pouquinho mais acentuado, né? Eu não sei se tem pesquisas
que mostram que se aquela criança tem traços narcisistas, mas a família vai contra isso, né? Traz a criança mais para o coletivo, para a importância de respeitar todo mundo, de ter empatia pelos amigos, pelos irmãos. Não é? Se a gente pega uma criança com alguns traços, mas reforça os outros, vai um pouco contra essa coisa mais da sociedade, da cultura, talvez numa cultura que não reforce esses traços, será que essa criança se torna um adulto menos narcisista? É uma questão que eu me pergunto, porque eu acho que hoje quem tem esses traços e a gente reforça culturalmente, socialmente, o sucesso material, né, a sua individualidade, o seu sucesso, né? Você vê que as escolas, elas reforçam. Você é o melhor aluno da classe, a sua nota é a melhor, né? Não tem escola que faz ranking de notas. Tudo isso acaba reforçando quem tem um traço. Né? Quem tem um traço vai ficar mais forte. Em vez de, vamos ver, né, o coletivo, né? Quem está indo bem, vamos ajudar quem não está ainda entendendo direito. Aí não, você põe aquela pessoa no destaque, põe a foto dela, né? As mães, fica todo mundo sabendo, nossa, meu filho da fulana tirou 10, né? E o que tirou 3 fica... Então, nesse sentido, eu acho que a gente talvez tenha que rever algumas coisas. Mas esses que têm já os traços e é identificado, né? Assim, como narcisistas, tem algum tratamento ou eles nem procuram, porque eles nem percebem? Então, é uma uma personalidade cruel, porque eles não buscam tratamento. Eles buscam, talvez, assim, quando já perderam tudo. Que eles vão perdendo, né? Eles vão, né? Pelo menos as relações, e hoje em dia que tem podcast sobre narcisista, e eu dei uma olhada na internet, tem muita coisa sobre narcisista. Então, as pessoas também vão ouvindo, vão lendo e vão se questionando. Será que eu estou numa relação narcisista? Será que eu estou com uma pessoa com essa característica? Esse traço a pessoa tem. Aquele ela não tem tanto, mas esse ela tem. Porque eu acho que o narcisista, ele tem uma coisa, ele é muito previsível. Ele tem um padrão de comportamento e ele repete. Ele sempre repete? Ele repete. Ele não tem essa plasticidade, porque ele não faz essa autorreflexão, né, que a terapia te permite. Você fala, não, tem algumas coisas na minha vida que não estão encaixando. Não estão bem, e eu estou machucando as pessoas, e eu estou criando conflito. Mas você precisa ter essa autorreflexão. Eles nunca percebem, Tânia, que eles fazem isso? Ou eles até percebem, mas... Então, eles percebem, né? Mas eles não têm... empatia. Eles não têm esse recurso. É que nem, eu estava pensando, é que nem um autista. O autista, ele tem uma janela que ele consegue, né, ter um pouco mais de plasticidade neurológica até, e aprende alguns comportamentos, mas ele sempre vai ser um autista. Ele vai ter sempre comportamentos que
são, né, desse quadro. Então, eu acho que assim, até tem narcisistas que talvez vão buscar ajuda e querem sair dessa dinâmica, mas se a gente pensar que também é estrutural, também é neurológico, eles têm menos massa cinzenta em certas áreas do cérebro que permitem essas conexões e que aí você consegue ter mais empatia, você consegue se colocar no lugar do outro, você não precisa manipular tanto, você não precisa ser sempre o Centro das atenções. O centro das atenções. O narcisista, ele ama ou não? Ele não consegue, por ele ter esse tipo de comportamento. Boa ele pergunta, ou ela, né? Ele provavelmente fala que ama. Mas não. Mas o amor dele é muito destrutivo e muito... Ele machuca, machuca. as pessoas. É um amor que você sai detonada da relação, né? Tua autoestima lá embaixo, duvidando de você, né? De quem você é. Sim, eu acho que é um amor que nem sei se a gente pode chamar de amor, né? Um amor destrutivo. Um amor que realmente... E como que eles escolhem a vítima, assim? Porque a vítima está vulnerável, porque a vítima está carente? Como que é? Ou não existe isso? Não, eu acho... Ou como a vítima também escolhe, né? Porque assim... Porque eles começam né, ser muito bonzinho, um relacionamento, né? Eles são muito bons na sedução. Então, no começo, eles se colocam assim como... A princesa e o príncipe. Né? Eles sabem seduzir como ninguém. Aí, quando eles sentem, bom, essa aqui já ganhei. Ganhei, né? Aí começa a manipulação, a traição. Os narcisistas sempre traem? Traem muito, não sei se eu posso dizer sempre, mas faz um pouco parte. Por quê? Porque ele quer que a vítima se sinta insegura. Então, eles sempre fazem isso. Também, mas eu acho que eles traem também porque eles precisam de muita admiração, né? E eles... Porque daí ele destrói um pouquinho a vítima fica insegura, fica caída, aí ele fica mais seguro. Aí ele fica mais seguro, aqui eu não estou recebendo tanto, então eu vou para um outro lado que eu consiga receber aquilo que eu não estou recebendo dessa aqui, mais ou menos isso. E ele nega, né? Narcisista também mente muito. Eles são mentirosos. São mentirosos, porque para manipular nesse nível. Mas a vítima, assim, a vítima que eu falo, tem alguma coisa assim que fala, nossa, aí eu vou nessa pessoa, ou alguma coisa a pessoa faz para que atraia esse tipo de relação? Eu acho que assim, você precisa ter essa carência de alguma forma. Alguma coisa está faltando. Que né, a pessoa te oferece um monte de coisas e... No começo, quem não gosta, né? Então, acho difícil às vezes, você precisa ter um pouco de experiência de vida e até com um narcisista para você identificar antes de você entrar na relação, porque depois que você entra, é difícil para sair. Então, você tem que ter um pouco de autoconhecimento, saber das tuas vulnerabilidades,
saber um pouco dessa personalidade para poder já quando vincular. Quando você começar a sentir que, né, tá te manipulando, tá sendo abusivo, né, não tá te respeitando, tá criando confusão, ele faz um pouco de gaslighting. Sabe o que é isso? O que é? Gaslighting é assim, ele te culpa de uma coisa que não aconteceu, né? Ou que aconteceu, mas foi ele que... Aí ele joga no outro. Ele joga no outro e te convence de que... E a vítima acaba se sentindo, não, eu sou culpada mesmo. O que será que está acontecendo? Por que eu estou fazendo isso aqui? É bem isso. O narcisista, às vezes, ele trai e fala que você que está traindo. Né? Aí ele fica com aquele ciúme obsessivo. Os narcisistas têm muito e você ciúme. tem que ficar se protegendo, né? E quem está traindo é ele. O narcisista nunca, ele não larga, ou ele espera que a vítima se detone para depois ele largar? Porque daí ele não tem mais aquele... não é estímulo, ele não tem mais aquela força, aonde ele se alimenta ali, não existe mais, e aí ele vai para outra vítima? Esse é um caso, sim, eu acho que, né, mas, em geral, acho que você que tem que sair da relação. Mas né? você acha que a pessoa sabe, às vezes ela tá tão assim, vulnerável, tá sentindo tanto, ela percebe? Às vezes ela tá tão destruída, né? Eu acho que ela percebe, porque é um relacionamento tóxico, te faz mal, você fica com mal-estar, né? Porque vai sugando a tua energia vital, e aí você vai procurar ajuda, porque você tem que se fortalecer para sair de uma relação. Você tem que, né, gostar mais de você do que da outra pessoa. Mas você não acha que eles fazem isso? A vítima já estava vulnerável, obviamente, e foi escolhida. Acho que ambos ali se escolheram, né, na hora. Você acha que depois ela vai perceber que ela precisa de ajuda? Sim, porque ela vai adoecendo. Ela adoece primeiro emocionalmente, depois, né? Se ela não vai fazendo alguma coisa, ela vai para depressão. Vai depressão, vai para, né, doenças físicas, porque é muito tóxico. Você acha que é por isso que aumentou o feminicídio? Você acha que tem a ver com o narcisismo? Eu nem sei se aumentou o feminicídio, né? Ou se que a gente falou, né? Agora tem câmera nos lugares, tem câmera no elevador, né? Será que a gente não está vendo mais? Não, eu acho que né, elas estão mais procurando ajuda, eu acho que é isso. Também, porque acho que antes ninguém procurava, as mulheres apanhavam e tinha um monte de coisa que acontecia com elas, elas não iam em busca de ajuda. Sim. E hoje em dia existe isso, eu acho que é por isso que saiu, né, os dados em junho que teve um aumento, por conta dessa procura, por conta de na delegacia, porque a mulher sempre foi muito subjugada na relação, no casamento. Eu acho que é o que a gente estava falando, a nossa geração, a gente já está vendo que, nossa, uma grande parte das mulheres já tem mais opção. Sim. Né? Então, eu acho que, eu não sei se a gente pode usar os dados do feminicídio, né, assim, tão no total, né? Porque antigamente o homem podia bater na mulher, era um direito dele. Então como é que você vai? Provavelmente muitas mulheres apanhavam, não sei quantos são os números, mas se você pensar que
né? A mulher não tinha direito à conta no banco, a mulher não tinha direito à propriedade, a mulher não tinha direito a votar. Era muito fácil abusar de uma mulher. Ela não tinha direito. Mas é que hoje em dia você tem como ver que você está numa relação que não é tão agradável e você às vezes não consegue sair por algum motivo, ou financeiro, ou porque você está com a parte emocional não está boa, parece que você sente, né, que precisa estar ali. Eu acho que é bem isso, né? Mas, né, como eu sou psicóloga, eu sempre acredito que a pessoa tem alguma opção, né? Então, Mas às você acha vezes, que essas mulheres às vezes têm força para sair? então, às vezes não naquele momento, Sim. mas se você procurar ajuda, se você ir se reorganizando, se fortalecendo, bom, eu não tenho, né, eu não tenho condição financeira, meus filhos estão muito pequenos, eu não tenho suporte, mas bom, então vamos olhar para isso, né? Talvez não seja em 6 meses, 1 ano, mas então como é que a gente pode se organizar para ter mais independência, para ter mais suporte, para se fortalecer emocionalmente? É um processo, né? A pessoa Mas fala, eu não quero mais, quero sair dessa relação. Às vezes tem pessoas que conseguem, mas você tem que começar, né? Você fala, bom, então vou começar a virar minha vida para um outro lado, né? Vai pondo mais limites, vai... Mas você acha que um homem abusivo, assim, um homem abusivo que eu falo, né? Você acha que elas, mesmo você falando, vamos se organizar, você acha que elas têm força para isso? Então, Se elas a gente não têm apoio, vai assim. se fortalecendo, né? Você precisa de ajuda. Sozinha, às vezes é muito difícil. É difícil. Né? Mas é o que você falou, hoje as pessoas vão buscar ajuda, vão buscar informação, vão buscar grupo de apoio, tem vocabulário para falar sobre isso, né? Tem direitos. Então, você vai mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e quando você vê, você está mais preparada. Mas tem que começar, e às vezes começa muito pequenininho. Mas, sim, eu acho que todo mundo tem esperança. Se você vê, né, narcisista que deixa a mulher assim, o que você acha que falta nessas mulheres para que elas aceitem isso? Ou para que, assim, olha, eu estou entrando nisso aqui. Assim, parece que eles escolhem ou elas estão tão vulneráveis assim, tem alguma coisa nelas aqui, dentro delas, que fala, vou ficar nisso aqui. Porque assim, tudo bem, a bondade dura 2, 3 meses e depois ela já vai percebendo, né? O que tem ali nelas que faz com que, assim, porque assim, a gente não vai colocar aqui, é tudo erro do narcisista. Tem alguma coisa assim nele, nas vítimas que chamam a atenção ou que faltam nelas também. Uhum. Sim, às vezes é só desinformação também, né? Você não identificar rapidamente o tipo de personalidade. Mas para você não identificar, o que tem, será, na vítima, assim? O que você acha que ela não viu para ir tanto? Você vê que começa as confusões, né? E aí mesmo assim você não... Começou uma confusão, tudo bem, passou. Começou outra confusão, você permanece? O que tem nelas assim que você fala, nossa? É muito complicado porque as vítimas do narcisista, elas têm, em geral, elas têm empatia. E elas acham que elas vão conseguir mudar. Não! Elas são mais empáticas. Sim. Então eles escolhem essas que são mais empáticas. Porque claro, se pega um como eles, não vai... Não. Porque na segunda pisada da bola, não vai ter você troca. fala, tchau, querido, tchau, querida.
né? Essa pisada foi muito séria, né? Mas eu acho que elas, ou eles, né? Não quero falar que é só as mulheres, né? homens também caem em relações narcisistas, mas é isso, né? A pessoa que tem empatia e que, né, se coloca no lugar do outro e realmente gosta da pessoa, né, ela fica vulnerável, porque ela acha que ela pode mudar. Que é, ai não, mas se eu for mais recatada, ai se eu não fizer tanta confusão, ai se eu falar isso, né, se eu fazer as vontades dele, ele vai ficar mais calmo, ele vai mudar. Mas não muda. Não muda. Não muda a ponto de não ser narcisista, né? Eu acho que como como todos os traços, tem graus, né? Então, se você pega um narcisista clássico, quais são as chances? Mas, de repente, você pega um narcisista light, né? Você tem um pouco... Tem algumas coisinhas. Né? Uns Ele é um pouco aqui. aberto para essa autorreflexão, para ver o que está fazendo de errado, o que ele fez. Às vezes mas a maioria mais possível. Mas é isso que a gente falou, né? A gente vive numa sociedade que reforça. Então, você já vem com traço e tem uma cultura, uma sociedade, né? Tudo reforça isso. Quais são as chances de você não virar isso? Mas o narcisista, ele nasce com esse problema neurológico. Ele nasce. Já vem com ele. Já vem. Aí depende, né, da família, da educação, da cultura. Das comparações, com os irmãos também. Exatamente. Vem tudo isso. Aí cada um vai ter mais ou menos, né, do espectro. É um pouco que nem o autismo, né? Hoje a gente, né, vê muito isso, assim, nem a neurodivergente, né? Tem graus, né? Então, claro, quem é nível 3 vai ter muito menos opção de mudança, né? De quem é nível 1. Mas as vítimas em si, caiu na mão de uma narcisista, ela sai sempre destruída. Ela ou ele. Sempre. Sim. A maioria. Acho que sim. E tem que... né, depois você tem que fazer teu trabalho de voltar de novo. Voltar de novo, de acreditar nas relações, né? Porque realmente você fica muito, muito desconfiada. De tudo. De tudo. Aí você conhece alguém e você fala, não, esse aqui tem um pouquinho. Acho que a gente precisa parar com isso também, né? Não é porque você viveu uma relação ruim que você vai encontrar uma outra pessoa igual. Né? Aí você fica comparando, né? Sim. Porque todo mundo, né, Tânia, tem um pouquinho de manipulação. Acho que todos nós somos manipuladores. Uns graus menores, outros maiores. Então a gente precisa perceber isso também. E quem faz um trabalho, né, de autorreflexão, Sim. de autoconhecimento, a gente sabe. Vai melhorando, né? Você fica fala, olha, eu manipulo dessa forma, não vou fazer, porque eu reconheço que eu sou dessa forma. Então, acho que quando você se reconhece, acho que as coisas ficam mais fáceis. Sim. Eu sou desse jeito, né? Eu acho que para qualquer relação, Por que eu sou, né? Por que eu sou Achei assim? bonito quando você perguntou como foi a tua infância. Porque eu acho que sim, a minha infância demarca muito do que eu sou hoje. Sim. Mas eu sou uma pessoa que, como fez psicologia, acabou fazendo terapia quase que a vida inteira.
estudando comportamentos, personalidades, né? Então, Eu acho que a gente precisa se olhar, né, Tânia? Quando a gente se olha, eu acho que as coisas ficam mais fáceis, né? Parar e ver o que tem dentro da gente, porque não é só o outro, né? É a gente, nós também, né? O porquê disso, o que acontece com a gente, né? Eu acho que é bem isso, né? Não é colocar só a culpa no outro. Eu acho, né? Na minha opinião. sim, Você se reconhecer, né? Até onde eu posso ir. Lembra que eu te falei? O narcisista é muito previsível. Então, você que acaba conhecendo e se informando, né? A mudança está em você, Não no outro. não no outro. Você tem que Se olhar e falar, olha, não é? Em geral, quem muda é a pessoa que está se relacionando com o narcisista, que fala, não, isso aqui não. isso não eu não pra aceito mim. mais, né? Eu quero uma relação que, né, não me destrua, que não seja tóxica, que me Entender faz também, mal. né, Tânia, o porquê foi isso, o que aconteceu com você, o que você tinha naquela época, que você atraiu também. Eu acho que é tudo isso, né? Você se autoavaliar e entender o que estava acontecendo na época e se tratando. Eu acho que é bem dessa forma. Eu tenho uma paciente que uma vez chegou para mim e falou, nossa, já era ex-marido até, mas ela falava, nossa, ele fez isso, eu me senti super mal de novo. E eu falei, ele está agindo exatamente como ele sempre agiu. Você estava esperando alguma coisa diferente? Aí ela parou. Lembra que a gente conversou? Essa personalidade é assim, é um transtorno de personalidade, né? Hoje tem estudos que até têm, né, fatores neurológicos mesmo. Não é só ele não quer mudar, né? Às vezes não consegue, não tem... Né? Ter essa capacidade assim, de procurar ajuda, de ter... porque falta conexão, né? Acho que é o sistema límbico, né? Tem pouca conexão no sistema límbico. Então... Eles vão sempre repetir a mesma coisa. É com uma pessoa, com a outra, vai ser tudo igual, não vai ter diferença. Então, né? Se você souber disso... E não ficar alimentando a esperança de que você, se eu fizer isso diferente, se eu falar assim, eu vou mudar essa pessoa. Não. Aí você também se liberta, né? Porque eu acho que o que engancha a pessoa com o narcisista é, primeiro, que ela tem empatia, né? Ela sente, ela tem emoções, ela acha que pode ajudar, que ela vai transformar o amor dela. Aí você tem que sair desse papel de salvação do outro. Aí você tem que se salvar. Exatamente. Ao invés de você salvar o outro, se salva. Né? Exatamente. Aí você fala, bom... Aqui eu não posso fazer mais nada, então eu vou me salvar. É isso. Exatamente. Né? O que eu não consegui até agora, eu vou tentar para ver se eu consigo. Então, a cura, na verdade, está muito mais na pessoa que tem chances de mudar, que tem essa possibilidade, do que nesse transtorno narcisista. Porque vai ser sempre as mesmices. Né? Não vai ser ele está preso, né? Nisso aí. Nesse por questões neurológicas, por questões sociais. É sempre a mesma coisa. Ele se repete. Os mesmos comportamentos de tudo. Então, até as falas, né? Então, você que percebe isso, que tem que parar de se repetir. Porque você tem condições de outros comportamentos. O outro então, não. a cura está em você.
não no outro. É Quem interessante tem que se isso, salvar né? é você, não é o outro, não é não? Você tem que abandonar essa ideia de que você vai mudar o outro. Viu, Tânia, você quer deixar um recadinho para essas mulheres que passam por esse... Mulheres e homens também, que passam por esse processo e que esse processo não é fácil, né? Você sair disso, mas você tem uma chance de sair, tanto os homens como as mulheres que vivem uma relação dessa forma. Você quer deixar um recadinho? É isso. Eu acho que se você percebe que você está numa relação que, né, às vezes nem é com um narcisista clássico, mas que é uma pessoa que está te destruindo, que está te fazendo mal, que você está, né, sem esperança, a mudança tem que vir de você. O outro não vai mudar. Então, começa a fazer alguma coisa diferente. Obrigada, viu, Tânia? Obrigada, viu, por você ter essa disponibilidade de vir aqui para falar um pouquinho de narcisismo pra Adorei. gente, viu? Me convide Eu mais. que adorei falar, viu? Obrigada, viu, gente? Fica com Deus.